nos fortalecer, meu Deus, meu Pai. Abençoando, Senhor, as famílias, meu Deus. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça, nós somos dependentes, Pai. Precisamos do Teu agir, Senhor. Pai, na vida dos nossos pastores, Pai, nós oramos, Senhor, por cada pastor que está, Senhor, nesta hora, Senhor, buscando a Ti. Que está nesta hora, Senhor, às vezes, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo uma palavra, pedindo estratégia, para que a Tua igreja possa caminhar, Senhor. E o Senhor, Pai, é dono desta obra. É o Senhor que nos escolheu, o Senhor escolheu os pastores, Pai. E nesta hora alguns estão tristes, Senhor. Alguns nesta hora, Senhor, não tem nem o que colocar na panela, Pai. Tem muitos, Senhor, meu Deus, pensando em parar, desanimar. Mas Tu és Deus poderoso, Pai, que tudo pode. O Senhor alimentou o Teu povo no deserto, o Senhor deu água, o Senhor deu pão, o Senhor deu descanso ali no deserto. O Senhor aqueceu o Teu povo no deserto. O Senhor refrigerou, Senhor, o Teu povo no deserto, Pai. E o Senhor fez que aquele povo caminhasse por 40 anos, Pai. Ali no deserto, o Senhor não deixou faltar, Pai. Senhor, até que eles adentraram. Até que chegou aquele dia, Pai, da promessa, e o Senhor cumprir, Senhor, com a Tua promessa. Senhor Deus, nosso Pai. E nós aguardamos, Senhor, em Ti, Senhor. Nós aguardamos, Senhor, a Tua promessa do arrebatamento da Tua igreja, Senhor. E o Teu povo está clamando, Pai, o Teu povo, Senhor, a cada dia, Senhor. O Senhor escolheu o Teu servo, Senhor, para fazer a diferença neste lugar. Abençoa, Senhor, da saúde, Senhor, da graça, Pai. Abençoa os filhos do pastor, abençoa a esposa, Pai. Abençoa também o nosso pastor vice-presidente, Senhor deste campo, pastor Pedro, Pai. Abençoa a esposa, Senhor, os filhos, a neta, Pai. Senhor, meu Deus, guarda, Senhor, estas vidas, Pai. Dá estratégia, dá sabedoria aos Teus pastores, Pai. Senhor, meu Deus, a comissão de pastores, Pai, que seja guardado por Ti, Pai, em nome de Jesus, pedindo a Tua graça, da sabedoria e entendimento, Senhor. Meu Deus, abençoa ali a sede, Pai, abençoa os pastores, obreiros ali na sede, Senhor, abençoa os departamentos, Senhor, meu Deus. Também nós pedimos a Tua bênção, Senhor, para as igrejas de Foz do Iguaçu, Senhor. Pai, aquelas que precisam, Senhor, nesta hora, a qual, Senhor, nós passamos, Senhor, por aquela reunião, Senhor, e sabemos, Senhor, dos compromissos, Pai, dos Teus servos, com as igrejas, Senhor, de Foz do Iguaçu, Senhor. Que o Senhor venha estender as mãos, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos, glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, Pai. Ajuda. Também nós oramos, Senhor, pelas igrejas, Pai, do Paraná, todas as nossas igrejas, Pai. Aqueles que têm compromisso contigo, Senhor, em levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ajuda, Pai, no nome de Jesus, que a Tua igreja, Pai, possa seguir forte, caminhando, aguardando, Senhor, a Tua vinda, Pai. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus queremos agradecer, ó Pai. Senhor, também oramos, Pai, pela vida do pastor Eliseu em Coronel Vivida, Pai. Que o Senhor abençoe esta vida, o Senhor guarda, o Senhor proteja, Senhor, aquela vida naquele lugar, que eles possam crescer, Senhor. Também ali o Rony, Senhor. Deus, abençoa aquele servo,
Pai. Abençoa a Dani, Senhor. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Abençoa também o Pedro, Senhor. Abençoa a Jéssica, Senhor. Abençoa todos os obreiros, Senhor, além do Coronel Vivida, Pai. Ajuda, Senhor, nesta hora, Pai. Abençoa os teus servos, protege e guarda. No nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, e agradecer, Senhor, pelas tuas mãos estendidas, Senhor. E pedimos a ti, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, e a tua graça, que o Senhor coloque as mãos, Senhor, para repreender toda a enfermidade, todo o mal. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, os nossos irmãos hospitalizados, Senhor. Venha guardar em tuas mãos. Venha, Pai. Faça que eles possam ser curados, Senhor. Fala, Senhor, com a tua igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Senhor, sobre cada vida. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Pai, para falar conosco, Senhor. Que nós viemos abrir, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. O nosso entendimento, Senhor. O nosso coração, Pai, para guardar a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, eu peço a tua graça, as tuas mãos, Senhor, sobre nós. Pai, abençoa cada vida, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelas tuas bênçãos, Senhor. Amém, Jesus. Glórias a Deus, amém. Glórias a Deus. Vamos aqui estar passando o hino, né? E depois nós já vamos estar trazendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E nós adoramos o Senhor. Enquanto ali vamos tomar uma água, né? Vamos ouvir um hino e vamos estar já trazendo a palavra do Senhor nesta noite, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu aqui estou sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar. O nosso Deus é vivo, Ele está em todo lugar. O nosso Deus, Ele está em tua casa, na sua vida, onde você estiver. Glórias a Deus. Você aí vai ouvir, né, este hino, adorando o Senhor. Glórias a Deus. E nós já estaremos ali trazendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Eis-me prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me no colo dos teus amor, na tempestade eu vi pelo nome me chamo, pelo nome me chamo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou.
tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me Amém, glórias a Deus. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor aqui em Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 4, A palavra de Deus nos diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, A palavra diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Glórias a Deus. Então, nesta noite, uma noite oportuna, onde Paulo, ele na prisão, ele estava preso, ali no corredor da morte, ele estava esperando a sua sentença, mas ele preso, ele ainda dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo-vos, alegrai-vos. E nesta noite, se você está passando por algo na situação na sua vida, será que você pode alegrar? Será que você pode estar regozijai-vos no Senhor? Você pode alegrar nesse nosso Deus? Será que nessa oportunidade, como você está passando? Será que você está triste, angustiado? Como está a sua vida? E aqui Paulo, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz sempre: alegrai-vos no Senhor, Outra vez digo, alegrai-vos. Então nesta noite é uma noite oportuna para perguntar para você como está a sua vida. Como está a sua vida? Será que você está alegre no Senhor? Porque aqui essa alegria é um mandamento, irmãos? Estar sempre alegre no Senhor. Porque aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm a salvação garantida em Cristo Jesus, ele pode estar passando provas, dificuldade, que ele está alegre, Então aqui Paulo, ele foi apedrejado. Se nós perguntarmos para Paulo, Então a situação dele que ele estava passando, ele foi apedrejado, foi expulso, preso na masmorra, aonde ali as carnes, naquelas masmorras, onde ali é com fezes, aquelas masmorras molhadas. Então ali naquela masmorra a carne da pessoa ia se apodrecendo naquele lugar. E agora já pensou Paulo num lugar desse ainda dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Será que se fosse um de nós, será que nós estávamos alegres com tudo, que está passando? Será que se nós estivéssemos no lugar de Paulo, nós não íamos amaldiçoar a Deus, dizer: mas Deus, eu trabalho nesta obra, eu faço isso para Deus, eu estou gastando a minha vida nesse evangelho, estou gastando a minha vida no ministério e ainda estou sofrendo. Será que nós não ia dizer isso? Será que nós não ia amaldiçoar a Deus, ao invés, de dizer: alegrai-vos no Senhor? Então Paulo, ele estava alegre, não importava
as circunstâncias, né? Então a primeira coisa aqui que nós temos que ter alegria, não importa a circunstância que estamos vivendo, né? Primeira coisa aqui é a circunstância, né? Se você vê o capítulo 1, né, de Filipenses aqui, o versículo 12, olha aqui o que vai dizer no verso 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Olha aí, olha aqui Paulo dizendo ainda que todas as coisas, né, que aconteceram a ele contribuiu para o bem do Evangelho. Olha aqui, de maneira que nas minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então ali Paulo estava preso ali, ele estava algemado, cada hora estava algemado a um soldado, né? Ali, mas ele pregava a palavra, então ele sabia, eu estou preso aqui, mas eu estou alegre porque eu estou tendo oportunidade de pregar para esses guardas que estão me cuidando de mim aqui. Então todos os momentos dele, as dificuldades, as provas que ele passava, ele tinha um regozijo, ele tinha uma alegria, né? Porque não importava a circunstância, né? Ele tirava tudo em proveito do Evangelho. Então, a primeira coisa aqui, né, que nós vemos é a circunstância. Não importa a circunstância que você está passando, não importa se é o casamento, se é no trabalho, não importa se é na enfermidade, nesse Covid, o que importa é que você está passando por esta circunstância, por estas lutas, mas o importante é que você está alegrando no Senhor, que você está alegrando, está alegre no Senhor. E a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo-vos, alegrai-vos, né? Então não importa a circunstância que você está passando, né? Não importa. E a segunda coisa aqui que nós vemos no capítulo 2, o versículo de 1 a 4, no capítulo 2, versículo de 1 a 4, vai nos dizer assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, e há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai-vos o meu gozo, para que sintais mesmo tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Então Paulo está dizendo aqui que a segunda coisa, né, que vai te roubar esta alegria da sua salvação, primeiro é a circunstância, segunda coisa são as pessoas, né? Se nós vemos que não importa, né, alguém que você tenha que perdoar, a única maneira de você se alegrar a sua vida é perdoando, né, as pessoas. E se você não conseguir perdoar, você vai trazer esta enfermidade na sua alma, você vai trazer esta enfermidade no seu corpo, porque não conseguiu perdoar. Então, quando você não consegue perdoar alguém, então você traz esta angústia dentro de você, igual eu estava vendo um pastor dizer que aquele que não consegue perdoar, né? Então ele convive 24 horas com aquela pessoa, porque a hora que ele está na mesa almoçando, ele está pensando naquela pessoa, está angustiado com aquela pessoa, porque não conseguiu perdoar. Quando ele vai para o trabalho, né? Ele vai angustiado, a pessoa está ali no trabalho. Quando ele vai dormir, aquela pessoa está ali na cama a noite toda e ele não conseguindo perdoar. Então aquela pessoa vai fazer parte da vida dele 24 horas, né? Aquela angústia por falta de perdão. Então a melhor coisa é perdoar, não é verdade? Então nós vemos aqui, se nós formos para Mateus capítulo 18, né? O versículo 23, né? Aqui se nós vemos aqui, vai falar aqui a parábola sobre o credor incompassível, né? E Jesus dizia naquela oportunidade, porque ali Pedro, ele aproxima-se de Jesus e disse para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim
e eu lhe perdoarei? Pedro pergunta para Jesus, né? Até quantas vezes, né, que o irmão pecará contra eu, e quantas vezes eu vou perdoar ele? Quantas vezes? 7 vezes, Senhor, por dia? 7 vezes eu vou perdoar? Aí Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então 70 vezes 7 vai dar quase 500 vezes você tem que perdoar ele por dia, pedir perdão, né? Então aí Jesus ele conta uma parábola interessante aqui, né? Então essa parábola do credor incompassível, né? Jesus diz assim, por isto o reino dos céus pode comparar com um certo rei. Olha aqui, o reino dos céus, né? Pode comparar com um certo rei, né? Que quis fazer contas aos seus servos, não tinham seus servos, estavam devendo para este rei, e o rei chega naquela hora e disse, agora eu vou fazer as contas com os meus servos, eu quero receber aquilo que eles me devem, né? E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado a um que devia 10.000 talentos, olha aí, 10.000 talentos, né? Aquele servo devia para o rei, e não tendo com o que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha para que pagasse a dívida. Então mandou que levar a mulher, filhos, ele, tudo que ele possuía para pagar sua dívida. Olha aqui, então aquele servo prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha aí que coisa, né? Então aquele servo não tinha o que pagar, então ele diz para o seu senhor, Senhor, se o senhor me ajudar, se o senhor me deixar, Senhor, eu vou pagar o Senhor, eu vou conseguir e vou pagar o Senhor, vou pagar toda esta dívida, né? Então aqui está dizendo assim que o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida, porque sabia que aquele servo não conseguia pagar aquela dívida. E agora olha aqui, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão, sufocava, dizendo, paga-me o que deves, né? Então o seu companheiro prostou-se aos seus pés e rogava, dizendo, se generoso para comigo, é tudo que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram muitos e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passará. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei a tua dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignados, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Então, se nós formos ver esta parábola aqui, né, se você for fazer a conta dos 10.000 talentos, né, 10.000 talentos, ele equivalia a um salário daquele homem trabalhando por 150 mil anos. Já pensou, 150 mil anos para pagar, né, 10.000 talentos? Então aquele senhor, vendo que ele não podia pagar, ele perdoou, né, 150 mil anos para pagar. E já aqueles 100 dinheiros que devia, era pouco mais de 3 meses, né? Era 100 dias de trabalho. Olha aí a diferença, olha a diferença aqui. Então o que nós entendemos nessa parábola? Essa parábola aqui vai nos falar que, então, 10.000 talentos, jamais aquele homem podia pagar, né? Porque 150 mil anos para pagar esses 10.000 talentos, 150 mil anos. Então Deus foi assim conosco, né? A nossa dívida nós não podíamos pagar também, nós não podíamos pagar esta dívida, né? Então Cristo aqui, ele trouxe essa palavra aqui, né, dizendo que aquele homem não podia pagar. Então nem eu, nem você
também podemos pagar esta dívida com Cristo, né? Para com Deus, né? Então Cristo pagou por nós a dívida, né? Então interessante que 150 mil anos de trabalho, olha aí, né? Então nós temos que olhar, Cristo nos perdoou muito mais, o nosso Deus, não é verdade? Deus nos perdoou grandemente. Então, aquele homem, né? Ele não conseguia pagar jamais, né? Jamais poderia pagar. Então, Cristo, sabendo também que nós não conseguimos pagar a dívida, Ele pagou esta dívida por nós. E olha aqui que interessante, saindo porém aquele servo, encontrou um servo que devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então Cristo nos perdoou grandemente, não é verdade? E será que nós podemos perdoar o nosso irmão? Cristo, que ele estava falando de uma dívida que alguém não podia pagar. Então o Senhor perdoou, mas ele está aquele, o segundo servo, era só 100 dinheiro, era 10, né? Era 100 dinheiros, 100 dias de trabalho. Então, talvez por poucas coisas, né, você não consegue perdoar, por poucas coisas você não consegue esquecer, porque a palavra de Deus diz assim: será que nós perdoamos quando nós perdoamos? A palavra de Deus diz: se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não perdoarmos aquele que nem tem feito algo contra nós, nós não somos dignos de dobrar o nosso joelho e orar. Nós podemos orar, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não recebe. Porque a palavra de Deus diz assim: se você tem algo contra o seu irmão e vai levar uma oferta, primeiro você vai lá, reconcilia com o seu irmão, e depois você vai e leva a oferta. Então estes 100 dinheiros aqui, esse aqui somos nós, né? Que nós podemos pagar, que nós podemos perdoar, né? E será que, eu perdoo, mas eu não esqueço? E quando Deus ele perdoa, ele não lembra mais. Ele lembra, claro que ele lembra, né? Mas ele não cobra mais aquilo que ele nos perdoou. Se ele nos perdoou, ele jamais vai nos cobrar aquilo que foi perdoado. E às vezes nós perdoamos, mas qualquer hora nós lembramos de novo, né? Basta qualquer coisinha para nós voltarmos ao normal. Isso acontece com muitos casais, né? Quando, né? Perdoa, sim, perdoa naquele dia. Mas quando acontece uma coisa, já se lembra. Aí já se lembra novamente, volta tudo de novo, né? Então aqui, né? O que está dizendo aqui, quando nós perdoarmos, né? Nós não lembramos mais, claro que nós vamos lembrar, mas nós não podemos mais tocar naquele assunto, porque foi perdoado, né? E Deus, quando Ele te perdoa, Ele perdoa, Deus não cobra mais de você. E quando você perdoar o seu irmão, perdoar seu esposo, a sua esposa, perdoar o teu filho, a tua filha, você não pode lembrar mais, né? Você vai lembrar, mas você não vai tocar mais nesse assunto. Então aqui a segunda coisa, aquilo que rouba a alegria do crente, né? Primeiras coisas, a circunstância, né, que está passando, né? Esse Covid, né? E segunda coisa, que são as pessoas, né, que tem que perdoar. Então, viu, temos que perdoar, né? E a segunda coisa, terceira coisa, que vai trazer a tristeza, a angústia. Olha aqui, vê o capítulo 3, o versículo 19. Olha aí, coisas materiais, 3 e 19, vai dizer assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então as coisas terrenas vai nos trazer angústia, vai nos trazer tristeza, porque às vezes alguém
ele tá, eu quero comprar um carro, eu preciso comprar isso, eu preciso, eu quero, então ele luta naquela confusão, ele vai lá, arruma o dinheiro da entrada para pagar o seu veículo e não mede as consequências, se ele tem condições de estar ali pagando as outras parcelas. Aquilo ali já traz uma tristeza, traz uma angústia, aquele desejo de possuir, aquele desejo de conseguir alguma coisa, então traz aquela angústia, então ele perde o regozijo da alegria da salvação. Então as coisas materiais, né? Então essas coisas materiais também traz essa tristeza, traz esta angústia, né? Eu creio que você já orou aí pedindo alguma coisa para Deus, né? E às vezes Deus tem a vontade permissiva, né? A pessoa vive um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos pedindo algo para Deus, e às vezes a vontade permissiva de Deus, Deus fala, eu vou permitir para ele saber que ele está errado. E quando aquela coisa vem nas mãos daquele que passou muito tempo orando, querendo, o que acontece? Ele fala, não era isso que eu queria. E muitas coisas, né, que acontecem também com as pessoas que ele ora 3, 10 anos e ele não recebe, mas depois ele vai entender, se o Senhor tivesse me dado aquilo que eu pedi, talvez eu tinha se afastado da igreja, eu tinha me desviado. Então Deus conhece a estrutura de cada um, né? Então aqui está dizendo o versículo 3,19, diz assim, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Olha aí, sempre será que nós vemos nesses últimos tempos aí o que está acontecendo, né? Então o fim deles é a perdição, a Bíblia está dizendo, né? E o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles, né? A glória de Deus é para a confusão deles, mesmo que só pensam nas coisas terrenas. Então só pensar nas coisas terrenas, quando o nosso pensamento, o nosso coração se estiver nas coisas terrenas, então nós vamos viver angustiado, porque o homem, se ele tem um carro hoje 2010, ele pagou hoje, amanhã ele quer um 2011, 2015, ele quer um 2020, ele pega um carro 2021, aí ele já quer um mais potente. Então o ser humano, ele tem essas coisas, nunca ele vai se estar contente, né? Sempre ele vai querer mais, sempre ele vai buscar mais, né? Então as coisas materiais, não é verdade? Traz angústia também. Então nós vemos aqui, né, que né, as coisas que roubam a nossa alegria, né, perante o Senhor, que rouba a nossa alegria da salvação, são uma circunstância que está passando, né? Então Paulo passou por todas aquelas circunstâncias, mas ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus. Então Paulo, quando ele viu que ele estava preso em Roma, aí ele viu que as igrejas evangelizavam, que o povo estava evangelizando, né? Então Paulo, ele estava preso ali, ele estava, né, no corredor da morte, mas a circunstância que ele estava passando não tirava a alegria da salvação, né? Então assim, a circunstância que você está passando hoje não vai tirar a sua alegria, você não pode deixar. Temos que ter fé no Senhor, amém? Também aqui as pessoas, né? A segunda coisa, as pessoas, só lembrando você, portanto, temos que perdoar, ter uma convivência boa, né? Então aqueles que estão aos nossos lados, né? Então eles não podem tirar também a nossa alegria da salvação, né? E agora vemos aqui as coisas materiais, né? A terceira coisa, as coisas materiais, né? O desejo ganancioso de conseguir alguma coisa, então traz daquela, né, angústia, traz a perdição, porque a palavra de Deus diz assim, que o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo males, né? Então aquele que ama o dinheiro, aquele que eu quero, então nós vemos aí pessoas que emprestam dinheiros, né? Depois com juros altos, né? Recebe até do pai. Eu já vi, né, pessoas dizendo, eu empresto para o meu pai, mas eu recebo com juro. Eu empresto, mas eu quero juros, se não me pagar,
eu coloco os bandidos para receber. Então já vi alguém falar isso, é agiota que empresta dinheiro. Então isso traz males, né? E de vez em quando nós vemos alguém aí, né, perdendo a vida por causa de coisas materiais, né? Mas Paulo dizia que tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha possuído, né? Então tudo aquelas coisas que ele tinha, era tudo como esterco, né? Ele sempre tinha a sua vida pautada na salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Então aqui nós vemos a terceira coisa que tira alegria, né? As coisas materiais. E nós vemos aqui capítulo 4, versículo 6 e o 7 vai falar da ansiedade. Olha aí, a ansiedade também, né? Ela tira também a alegria, né? Então vamos ver aqui capítulo 4, o versículo 6 e o 7. Olha aqui o que diz, né? Vamos ver aqui. O 6 e o 7. Não estejais inquietos por coisas alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração, súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento e guardará o vosso coração e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Olha que palavra, né? A ansiedade, ela pode te levar você a angústia, tristeza, aqueles ansiosos, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha aí, não fica ansioso, não se preocupe, entregas nas mãos do Senhor todas as vossas ansiedades. A palavra de Deus nos diz, né? Jesus dizendo ali, né, que Salomão, com toda a sua riqueza, não vestiu como os lírios do campo, né? Que hoje ele está bem vestido ali, está florido, né? E amanhã ele se murcha, as flores caem, não é verdade? Então vem o sopro do dia, o sopro do calor e se vai. Então nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, né? E a palavra de Deus diz assim: olha para os passarinhos, né? Eles não plantam, eles não colhem, mas o nosso Deus alimenta. E ele diz: quanto mais vocês, que vale mais do que um passarinho, né? Vale mais do que os lírios do campo. Olha que palavra de Deus. E Jesus ainda diz assim: vós, por que inquietai-vos, né? Estar aflitos com o dia da manhã. Cada dia basta o seu mal. Então se preocupe com o dia, se preocupe com agora, em estar bem com o Senhor, em estar alegre com o Senhor, porque a tua atitude, a tua inquietação não vai aumentar um côvado na sua vida, não é verdade? Não vai aumentar nada na sua vida, é porque Deus sabe até quantos fios de cabelos que você tem na sua cabeça. Deus conhece tudo, Ele sabe da vossa vida, né? Então a palavra de Deus diz: ante a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus. Olha, glórias a Deus, que palavra, né? Pela oração, súplica e com ação de graça. Nós precisamos dar graça a Deus, adorar a Deus, né? Sempre colocar as nossas causas nas mãos de Deus, a nossa ansiedade, né? Se você vai resolver uma causa amanhã, né, você não vai resolver à noite, você tem que dormir, orar a Deus: Senhor, eu quero, Senhor, descansar, e amanhã eu vou resolver esta causa, né? Algum tempo desse eu estava vendo alguém dizendo que, né, a mãe dele comprava no mercado, né, com cheque, e ela comprava, fazia ali, ia no mercado, comprava ali, fazia aquela compra e deixava o cheque, levava para casa. Aquela compra chegava em casa, ela já ficava preocupada em pagar, né, no outro mês. Meu Deus, preciso pagar aquela conta, vai vencer tal dia, e todo dia falando: eu preciso pagar, nós temos que ter dinheiro para pagar tal dia, né? Então nós vemos isto acontecer, não é verdade? Então nós temos que crer em Deus, nós temos que, né, colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades. Então nós precisamos confiar em Deus, não é verdade? Claro que nós não podemos fazer aquilo a mais que nós podemos, né? Se nós temos que medir as nossas forças, né, o nosso salário, que nós podemos comprar com o nosso salário, se nós possamos comprar uma panela de pressão nesse mês, se não pode, compra no outro, não é verdade? Se eu posso trocar o sofá, se não der, espera mais 5, 6 meses,
né? Então nós temos que fazer isso, mas nós temos que descansar no Senhor, não ter a ansiedade, não é verdade? Há algum tempo né? Um moço, ele comprou um carro e ele pediu, né, dinheiro emprestado, né, para um senhor, e aquele senhor emprestou o dinheiro para ele, e ele, aí todo dia ele começou a se preocupar, e ele não disse que não conseguia dormir, né, não conseguia dormir. Ele foi lá, teve que renegociar o seu veículo, né? Então, com aquela ansiedade. Então, nós temos que medir, né, as coisas, entregar as mãos do Senhor, orar e buscar ao Senhor, né? Porque aqui no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Então, nós devemos estar alegres, né? Devemos estar contente com o Senhor, acreditar no Senhor, acreditar que nesses dias que nós estávamos passando, porque Deus quer falar conosco. Às vezes você ir na sua casa, Deus quer falar contigo, Deus está falando contigo. Aquietai-vos, porque aquilo, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, e não deixa que a sua alegria seja roubada, não deixa que você venha perder essa alegria por causa da circunstância que você está passando. Também não deixe que venha roubar essa alegria por causa de pessoas, né? Às vezes você precisa perdoar, às vezes pessoas que te ofendeu, né? E também por coisas materiais, e também a ansiedade. Então nós devemos, né? Aqui essa carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria, né? A carta da alegria. Então nós vemos aqui esta carta, uma palavra, né, que a gente lê, que a gente regozija, a gente se alegra, né? Mesmo, né, as coisas que aconteceram, né, naquele tempo, né, as coisas que estavam fazendo com que, né, aquela igreja, aqui nós vemos o capítulo 4, né, dizendo aqui, tinha duas irmãs ali, se você vê aí, né, Evódia e Sintique, né, elas tinham uma contradição ali, mas Paulo escreveu, se acerta, né, regozija no Senhor, não deixa, né, que a tristeza, a angústia, né, venha tomar conta do seu coração. E aquilo que nós temos, né, aquilo que nós temos para adorar o Senhor, aquela vida que nós temos com o Senhor, tem que ser o nosso dia a dia, não é verdade? Então você que está passando, você está aí na sua casa, você nestes momentos, né, hora dessa já não pode sair mais na rua, você tem que ficar resguardado, sabendo que eu vi algo interessante esses dias, né, que alguém dizendo que, né, quando veio a palavra do Senhor ali para o povo sair do Egito, né, estavam todos em casa ali, comendo do cordeiro, com cintos nos lombos, sapato nos pés, pães sem fermentos, ervas amargas, e ali cada um chamava o seu vizinho e participava daquele cordeiro. Aleluia! Até que o Senhor chamou para que eles, né, saíssem. Também Abraão recebeu aqueles anjos em casa, Ló recebeu os anjos, estava em casa. Então você que está em casa, uma hora aí, quem sabe é nesse dia a trombeta vai tocar, nem você está em casa. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus, fazer aqui uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, né? As horas passam muito rápido, né? E às vezes nós perdemos tempo em estar orando, buscando a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, eu peço a todos vocês que oram, dobram os joelhos, né? Não esteja triste, né? Não esteja angustiado. Não deixa que essa circunstância que vocês estão passando, nós estamos passando, né, vem tirar a nossa alegria. Não deixa que a falta de perdão venha tirar a nossa alegria, né? Não deixa que as coisas materiais venham tirar a nossa alegria, a nossa paz, nem a ansiedade. Entrega ao Senhor,
Glórias a Deus, vamos orar e vamos agradecer a Deus, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade e pelo Teu amor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, nesta hora, que o Senhor visita, Senhor, a cada lar, Senhor, visita a cada servo, a cada serva, Senhor, abençoando, guardando, Senhor, meu Deus, estendendo as Tuas mãos, Pai, sobre estas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós oramos por aqueles enfermos, Pai, pedindo que o Senhor venha guardar, pedindo que o Senhor venha sustentar, Senhor, estas vidas, Pai. Ajuda nesta hora, nesta caminhada. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão aflitos, Senhor, faça que os corações, Senhor, venha se repousar na Tua presença, na Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que dizemos amém. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estava aqui na retaguarda, né, ajudando aí a fazer a filmagem. Espero que todos tenham entendido e ouvido bem o som, né? É o que nós podemos fazer de melhor hoje, mas vamos melhorar, né? Vamos ver se conseguimos aquele aparelhinho que publica direto o som para o celular. E Deus vai nos dar graça, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite de paz, que o Senhor abençoe e guarde cada um, amém? Deus abençoe.